Avança no Congresso a ideia de propor um projeto de lei que diminui as penas dos participantes de 8 de janeiro e aumenta o tempo da prisão, então, dos mandantes. A gente abriu o jornal falando sobre isso. A ideia deve ser liderada pelo próprio presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e a apuração é do Otávio Guedes, do G1. Essa solução seria, inclusive, de agrado do próprio STF, também não seria rejeitada por Lula e teria também o apoio de Hugo Mota. Estamos aqui falando de um projeto, digamos assim, alternativo ao da anistia, o que coloca esse assunto de novo na roda. Agora, aumentar o tempo de prisão dos mandantes, como a Elô comentou aqui, né, e talvez diminuir o tempo, né, de quem de fato o executou, fiquei surpresa ao Elô comentar que agradaria ao PL, simplesmente pelo fato de botar esse assunto de novo na roda. Mas favoreceria Bolsonaro de alguma forma, Rodrigo? Eu não vejo, não sei, me parece que não. Me parece que é uma tentativa, pelo menos em tese, mas a Elô já apresentou aqui qual é o risco. O risco é a tese ser essa de você tira o discurso de que está perseguindo os pequenos, né? Mas o risco é entrar de um jeito e sair de outro lá durante o debate no Congresso Nacional. Só para fazer ressaltar um ponto, eu já passo para você, Elô, desculpa, que a lei, se ela mudar e diminuir, ela só pode diminuir pena, ela não poderia aumentar, até pode aumentar, mas não pode, tem que valer você não pode retroagir lei para prejudicar quem é réu. Então, você não poderia aumentar a pena agora, por exemplo, o Bolsonaro. Isso não. Mas você poderia diminuir a pena dos executores, né? Para os mandantes seria o que já está valendo na lei hoje. Elô, diga. Exatamente, é isso, assim, é você tornar a lei ainda mais rígida para quem no futuro tentar organizar, planejar um golpe de Estado. Então não vale para Bolsonaro, Helena, etc, mas valeria para qualquer pessoa que tente dar um golpe de Estado no futuro, é exatamente isso. Agora, a maneira de reduzir a pena para quem já foi julgado, você pode fazer duas coisas. Uma, você mexe na lei, que hoje coloca 8 a 12 anos de cadeia, né? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito são 8 anos. Golpe de Estado são 12. Você pode diminuir um pouco essas penas, ou outra forma é você não acumular. Então você ser condenado só por tentativa de golpe de Estado e não por abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou vice-versa. Então, dessa maneira, você reduz a pena de muita gente que está lá. E aí, você mexer nessa, você ter que cumprir só 1/6 ou 2/3 da pena, o que for, né? Assim, você pode também reduzir o tempo de cadeia. Então, eu acho que isso tem muito claramente um entendimento, porque pelo que o próprio ministro Barroso, presidente do Supremo, disse numa entrevista que ele deu ao Globo no fim de semana, ele fala: anistia não cabe discutir, porque o que foi feito no 8 de janeiro e o que se planejou para se fazer é imperdoável. E os mandantes desse crime sequer foram condenados ainda. Então você não pode juridicamente dar um perdão, dar uma anistia para quem nem foi condenado ainda. Então ele diz, não é caso de anistia. Agora, também não é decisão do Supremo mexer nessas penas, porque o Supremo está julgando casos e aplicando a lei de acordo com a maneira como ela foi escrita, que quem escreve a lei é o Congresso. Se o Congresso mudar a lei, aí sim pode haver mudança. Então isso sim é da competência do Congresso. E a conversa toda já deixou muito claro que ele também participa dessa negociação. Tanto o Barroso quanto o Alexandre de Moraes estariam de acordo com essas mudanças. Por quê? Primeiro, porque atende a um anseio de parte da população que acha que algumas dessas pessoas que estavam lá no dia 8 pegaram penas pesadas demais. E segundo, distensiona a relação do STF com o Congresso
né, porque atende demandas e dá a eles, né, o protagonismo de mudar na lei e com isso mudar as penas e exercendo o que é da competência deles, né, e dá também uma facilitada na vida de todo mundo, porque é um acordo do qual participam todos. O Supremo está discutindo isso com o Hugo Mota, com o Davi Alcolumbre e com a anuência do Palácio do Planalto. Então os três poderes estariam, de alguma maneira, né, em concordância a respeito dessa mudança.